Obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Rossandro, na pessoa dele, a toda a organização aqui do Lithium Business 2025. A ideia dessa apresentação é dar um contexto, né? A fotografia do momento que nós atravessamos. Apresentar, antes de mais nada, um pouquinho da ADIMB, para quem ainda não conhece, e tecer algumas considerações, né, do que nós tivemos aí de positivo recentemente, tanto em termos de regulação, como em termos de desenvolvimento. Acho que o evento aqui é importante, o Lithium Business ser aqui, como já foi estressado aí, dito à vontade. Esse, em particular, nós estamos aqui num momento quase que anticíclico, né? Nós estamos no meio de um ciclo de baixa de preços, de excesso de oferta, mas o vetor de para onde vamos, todo mundo sabe, o lítio, independente de novas tecnologias e de novas aplicações, o lítio vai ter o seu papel, vai continuar sendo algo fundamental na eletromobilidade, em algumas etapas de baterias estacionárias e outras aplicações. Então, o que é a ADIMB, né? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro? Nós, essencialmente, somos uma entidade sem fins lucrativos privada, que promove capacitação profissional, promove experiências com expedições a distritos mineiros e jazidas mundo afora e dentro do Brasil. A gente estamos nos acercando muito das nossas entidades congêneres, Instituto Inquiniero de Minas Peru, no Chile, Society of Economic Geologists, e claro que sempre provocados por demandas dos nossos, hoje, 55 associados. A gente busca fazer ações que levem, no nosso entendimento, para o desenvolvimento do setor. Algo que alguns devem conhecer, os projetos colaborativos, né? Acho que colaboração é a chave do negócio, sobretudo para os pequenos e médios mineradores, assim como para os grandes. Para facilitar a comparação, algo que a Myra, na Austrália, faz com muita propriedade. Então, nós cobrimos essencialmente tudo que vai de um projeto mineral, exploração e desenvolvimento até o comissionamento. Mas é muito comum associados trazerem demandas específicas. E, nesse cenário, a ADIMB, que faz 30 anos ano que vem, que serão comemorados no CIMEX-MIN em Ouro Preto, de 17 a 20 de maio. Acho que vale a pena, quem puder participar, estão todos convidados. Qual é a fotografia, né? Nós temos aí a Austrália com papel na frente, né, preponderante, China com as suas minas que entram em operação, entram em care maintenance, o que é algo perfeitamente característico no momento desse de preço que nós atravessamos e não haveria de ser muito diferente, né? Eu coloco um pouquinho da distribuição, né, distribuição geográfica dos projetos para lítio geoquímico, né, de onde nós temos, né, a parte que cabe à América do Sul fica ali no CSAM, né? E os grandes destaques em termos de Brasil, CBL, que está aqui, salvo engano, desde 91, AMG, Sigma, não quero, essas listas nunca vão ser exaustivas, sei que tem outros players importantes, tem muito desenvolvimento, muita empresa já em etapa de engenharia, e aqui apenas para dar assim, um highlight dos principais. O que nós vemos, né? Uma produção que hoje vai de em torno de 25 mil toneladas, além da demanda. A gente teve um crescimento muito forte, né, no campo do lítio, a gente teve um aumento de produção muito forte, e agora nós estamos num momento justamente de preços baixos e excesso de oferta. Isso aí não é a primeira vez que ninguém aqui viu e não vai ser a última. O que vale chamar a atenção quando a gente vê um cenário desse qual é a percepção da ADIMB nisso tudo?
Há 5 anos atrás, nós tínhamos 0 associados que militavam na área de grafita, lítio, terras raras, e poucos em níquel. Claro que Vale é praticamente um membro que está na DIMB desde a fundação, mas não existia. Hoje, nós temos em torno de 1/3 dos associados são empresas, e algumas estão aqui, são empresas que têm projetos na área de exploração para lítio, para terras raras e para grafite. Quer dizer, é um sinal claro de que essas mudanças elas vão cristalizando para tudo, inclusive para as entidades. As demandas são diferentes, né? Dando sequência, mercados recentes, né? O que tem acontecido? A gente vê que Brasil, mas em especial América do Sul, não é só sobre salários, né? Os pegmatitos vieram com força, essa bênção mineral que nós temos, em especial aqui no Vale do Jequitinhonha, né? Os pegmatitos, o lítio do espodumênio, são alavancas muito importantes. Eu não acho que isso aqui vai encerrar, não vejo preocupação para que nós falemos, não, tá bom, o investidor não quer entrar no lítio, né? Não existe esse interesse, mas isso é absolutamente momentâneo, eu não enxergo assim, tem muita gente querendo assinar cheque para projeto de lítio. Só que nós estamos no meio de uma janela que, em particular, pode não ser agora, mas o próprio evento aqui tem que ser anticíclico mesmo, a gente tem que insistir, né? E algo que é feito aqui que eu não vi, pelo menos em outros eventos de lítio, né? Até de mineração, eu arrisco dizer, exceto, claro, a mineração em comunidade, a gente tem um interesse ativo e uma busca ativa para ter a comunidade local dentro, né? Pensar a mineração como a gente pensava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, isso não existe. Quem ainda estiver nesse capítulo, realmente vai ter problema. Convencer por atos, né? Não por discurso. Aqui um pouco demanda, né? Tá claro, isso aí é algo que notícia velha para vocês. Lítio intimamente ligado à eletromobilidade. Assim, quando a gente olha em curto prazo, todo mundo tem um resguardo, tem uma cautela maior e um pessimismo maior, mas o vetor de para onde vai já está definido, isso é muito claro, e eu tenho certeza que tudo que foi feito aqui e que desembocou nos grandes projetos que nós estamos vendo, né, eu acho que isso tem um norte, vai seguir. E a gente percebe isso muito claramente quando a gente, como a DIMB, tem esse intercâmbio com os associados. Há interesse, inclusive estrangeiro, tem gente olhando. Então, o momento pode não ser o mais quente, mas o interesse eu não entendo que diminuiu. O que está diminuindo é porque você chegar com um projeto de engenharia, no momento em que o preço cai, a oferta está em excesso, e o custo não caiu junto com o preço, então você fica num dilema, né? A gente tem questões, mas será que a análise não pode ser feita só pelo o que nós estamos vendo da indústria hoje? E, sobretudo, porque existem avanços em termos de Brasil. Enquanto nós estamos discutindo aqui, você tem um plano de minerais estratégicos, um decreto que vai virar uma lei para a política de minerais estratégicos. Então, são iniciativas importantes que estão sendo feitas. E eu acho que é o momento, já vem tarde, mas é o momento ainda. Não é exclusivo e não é exaustivo, tá? São algumas dos principais players que estão colocados aqui. Eu não é demérito para quem não está aqui, não me entendam mal. E por que eu digo isso? Quando a gente passa uma passada rápida no BI da ANM, isso é dado público, não consistir, eu entendo que está consistido, a gente vê a quantidade de processos que, né, oficialmente estão registrados como exploração mineral, pesquisa mineral para lítio, desembocando em 21 concessões aí de lavra para lítio. O que não quer dizer, a gente sabe que tem muita empresa que não
não trabalha apenas com uma commodity, trabalha com mais de uma. Então, isso aqui, seja, é o dado oficial na perspectiva do que está lá registrado como lítio, né? Agora, isso aqui eu queria chamar a atenção, a DIMB está meio maluca falando em regulação, né? Mas é importante, porque às vezes a gente está tão preocupado com o mercado internacional, com preço, com concorrência. Temos algumas coisas, temos alguns avanços regulatórios para comentar, né? O decreto 11.120, de julho de 22, né, abriu, aí, regulamentou o comércio exterior de lítio, permitindo exportação e importação sem aquela famigerada prévia anuência para que nem. Isso é em benefício da indústria, eu acho que é importante. Nós temos, além disso, a resolução 2 da SGM, né, que coloca lítio e outros minerais como minerais estratégicos. Isso vai desembocar, tenho certeza, numa política nacional de minerais estratégicos, amplamente discutida e apresentada em suas várias versões aí ao longo dos últimos meses. A gente tem a Lei 14.514, que reformula o monopólio. Vocês veem o caso da Galvani, né, no Ceará, com o fosfato e urânio, né, lá em Itataia. É algo interessante. É difícil, sim, a gente sai de um cenário de restrição total para um cenário de certa flexibilização, mas são aspectos que valem realçar, porque, no meu entendimento, assim, é positivo. A gente tem a reflexão positiva, inclusive, de nossos associados, né, na entidade. A gente tem o PL 2809, de 23, né, que propõe a certificação voluntária por lítio verde. A gente tem políticas de economia circular. Eu acho que isso aí é como a gravidade, não adianta querer lutar, ela está aí, e nós temos que nos adaptar e fazer o melhor dentro desse conceito. Acho, inclusive, que aqui no Jequitinhonha a gente tem o que mostrar para outras províncias, para outras frentes mineradoras no Brasil e afora. Agora, só uma reflexão, né? Eu, claro, trabalhei a vida toda com cobre, ouro, platinoides, então é uma outra indústria, né? Quando você vai para a terra rara, lítio, né, sobretudo, se a gente observar apenas empresas públicas, olha que interessante, você tem 3 empresas públicas que têm um valuation acima de 65 milhões de dólares. Mas você tem aqui esse conjunto naquela bolinha vermelha ali, e se você olhar, eles são ainda penny stocks, mas são essas empresas aqui que montam carteira, desenvolvem projeto, e quem sabe são adquiridas, ou têm esses projetos adquiridos via farm-in, via earn-in e outros tipos de parceria comercial. Isso é importante. Eu acredito que isso aqui é onde nasce tudo, né? Se a gente parar para pensar, eu trabalhei 14 anos no Chile. No Chile, o lítio, assim, a Codelco assumiu a lítio com SQM, justamente porque é uma determinação governamental. Aqui, a gente não se fala em Brasil em estatizar, em nada do tipo, né? É totalmente privado, né? Então, lembra lá do decreto que acabou com aquela anuência prévia do que nem. São iniciativas assim, quer dizer, o mercado tem outras cores, e isso é importante deixar claro. E agora não vai, agora foi. O que eu acho que temos de desafios, né? Mercado interno pequeno. Acho que isso é a base. Não adianta, eu já vi isso no cobre. Mas vocês têm que construir um smelter, você tem que fazer... Não vai. Não vai porque você está falando de outro CAPEX, de outro APEX, você vai trabalhar numa outra escala, né? Risco tecnológico de substituição. É a vida como ela é. Assim, toda a indústria tem, né? A indústria de mineração não está isenta disso. Eu acho que o lítio do spodumene alcançou o seu lugar. Ele tem o seu lugar, o seu papel. O DLE, ok, são tecnologias, mas não acredito que vá surgir uma, pelo menos hoje, que vá ser a tecnologia dominante. Eu acho que a gente tem espaço para o desenvolvimento. Da mesma maneira que desenvolvem lá,
Vimos aqui hoje pela manhã tecnologias e métodos novos sendo apresentados ou aperfeiçoados aí pelos outros palestrantes que mostraram para a gente. Complexidade de licenciamento ambiental e social, o trabalho que está sendo feito aqui no Jequitinhonha, professor Rossano, importantíssimo, né? A gente sabe que é uma nova maneira de esse interatuar com as comunidades, com a nossa vizinhança, mas é um aprendizado para todos. Então, eu acredito que temos total condição de fazer bem feito, fazer o certo pelo certo e desenvolver esses projetos. E isso tem acontecido, né? Mas é um desafio aqui, mas é um desafio em qualquer lugar. Infraestrutura e logísticas é parte, né? Quando você está fazendo viabilidade, isso entra na balança com certeza, mas você não está fazendo nada e lidando com alguma coisa diferente do que nós temos em outros projetos, seja bulk commodities, seja commodities mais especializadas. Alta dependência de mercados externos. Hoje o desafio que nós temos é agregar valor, subir na cadeia, desenvolver etapas intermediárias, desenvolver atividade fim, mas não é simples, né? Não é um negócio... a China, como sempre, ela tem um domínio amplo, né, superlativo do processamento, do refino, e é aqui no lítio, em terras raras, em níquel, em várias outras commodities, em cobre, né, nos smelters. Isso é uma condição que está posta. E vai ser talvez o maior desafio, pensando numa abordagem mais macro. Crescimento do mercado. Claro que se você parte de uma produção pequena, você tem um crescimento muito grande. Eu acho que o lítio no futuro já tem seu papel, está mais do que dado, isso é uma variável dada que não vai mudar. Pode mudar a maneira, o formato, a aplicação, a condição da aplicação, mas não vai haver mudança para além disso. Incentivo governamental. Por todas as conversas que a gente tem com a DIMB, por toda a atuação que nós temos junto, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, são membros natos da DIMB. E a gente percebe isso no dia a dia. É muito claro que tem, mas até aqui se dá a competição, porque nós estamos competindo com países que são emissores de moeda, os americanos, podem dar um incentivo que foi, exporta a inflação para o resto do mundo. Nós estamos lidando com países que têm políticas públicas mais estruturadas no sentido de mais recursos. Não é que seja melhor, mas são políticas que contam com recursos. Você fazer política pública, incentivo, quando você tem o recurso, é bastante mais imediato do que você tentar captar o recurso dentro de uma bolsa que tem tamanho, né? Que não é inesgotável. Alto teor de spodumênio aqui é o que eu brinco de dar bênção geológica aqui para o Vale, né? O que eu queria deixar é o seguinte, eu sei que é uma conclusão muito mais em cima da regulação, mas eu acredito que para eu vir aqui falar do técnico das minas, das jazidas, estou chovendo no molhado, todo mundo aqui está careca de conhecer, tem o professor Pedrosa aqui, pode falar disso à vontade, aí a geologia domina. Mas eu acho que são pontos importantes. A gente tem um grau de abertura comercial de burocratização, isso é um assunto, isso foi atacado também, está sendo. Reconhecimento da importância estratégica de alguns minerais, né, os minerais voltados à transição energética. Algumas reformas legais, né, que eu acredito que são, às vezes, pode parecer muito macro, mas são importantes para destravar alguns nós. Práticas ESG, eu tenho certeza que daqui para frente vão surgir mais e mais casos nessa área envolvendo a mineração e todo o trabalho que está sendo feito aqui. Então, eu não quero vir aqui para dar uma mensagem negativa, acho que não. A gente não podemos nos contaminar porque o preço está baixo, porque tem super oferta, porque ninguém quer assinar cheque para investir em exploração em lítio. Não é exatamente o que nós estamos vendo na DIMB, existe interesse. Talvez o dinheiro não flua com a rapidez que muitos gostariam, mas existe um interesse sim, e somos procurados dentro e fora de Brasil para saber mais e buscar informações sobre oportunidades em lítio. Eu acredito que eu paro por aqui, mas eu estou à disposição, estou aqui. Professor Rosando, mais uma vez, meu agradecimento aí, somos parceiros e canal aberto. Muito obrigado aí pelo tempo, pessoal.